Em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, a Disney lançou um curta de 8 minutos que ganhou até o Oscar, e depois foi praticamente varrido para baixo do tapete por décadas. O curta foi tão bem feito que, depois da guerra, a Disney não sabia mais o que fazer com ele, e tentou esconder das mídias para não passar uma má impressão. O episódio se chama Der Führer's Face, ou A Face de Führer, e ele conta sobre o Pato Donald vivendo como trabalhador numa Alemanha nazista. E meu Deus, a quantidade de termos que eu vou ter que censurar nesse vídeo é brincadeira. Mas enfim, antes de entrar no episódio em si, vale entender o contexto de por que ele existe. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, depois do ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941, o governo americano procurou Hollywood e estúdios de animação com um pedido direto. Ajudem a convencer o povo americano de por que essa guerra precisa ser vencida. A Disney, especificadamente, fechou um contrato com o governo e produziu uma série de curtas como propaganda. Alguns explicavam impostos, outros sobre higiene militar e alguns atacando diretamente os líderes desse eixo. A Face de Führer foi o mais famoso de todos eles, e o mais corajoso, diga-se de passagem. Bom, o curta começa com uma banda tocando uma marchinha animada, que até virou hit nos Estados Unidos na época. A letra é uma sátira direta a Hitler, Mussolini e Hirohito. Não sei se eu pronunciei certo o nome de todos, mas é isso. E a música tem um som de nariz empinado proposital, raspberry, aquele som de deboche, toda vez que o nome de Hitler é mencionado. When Herr Goebbels says we own the world in space, we Heil, Heil, right in Herr Goebbels' face. A escolha de ser proposital, você tá literalmente fazendo chacota do líder nazista com um som de peido, basicamente. E bom, aí sim o episódio começa de verdade. Pato Donald acorda num quarto decorado com suásticas em todos os lugares. Nas paredes, nas cortinas, nos móveis. Ele tá até com um uniforme nazista. E ele tá exausto, porque aparentemente não teve uma noite de sono boa. Mas os soldados não deixam ele dormir mais e fazem ele ir trabalhar. O dia de trabalho do Pato Donald é uma sequência de horror com um pouquinho de comédia. Ele trabalha numa linha de produção industrial. Basicamente, ele aperta parafusos em projéteis que passam numa velocidade absurda. Tipo, eles só vão passando ali sem pausa, e isso me lembra um pouco aquele filme do Charlie Chaplin, onde ele literalmente apertava parafusos o dia inteiro nessas esteiras. Bom, quando ele tenta descansar por alguns segundos, alguém aparece com uma bandeirinha nazista na frente do rosto dele e grita Heil Hitler. E ele é obrigado a fazer a saudação no meio do trabalho, enquanto os projéteis continuam passando. E se ele se perde ou se atrasa, ele tem que correr atrás para compensar os que deixou passar. E isso acontece várias vezes, até porque o Pato Donald não aguentava mais fazer aquilo. E bom, várias vezes a saudação aparece no meio do trabalho e ele tem que parar tudo para obedecer. Mas a linha de trabalho não para enquanto ele tá fazendo a saudação. E mano, quantas palavras que eu vou ter que censurar nesse vídeo, cara. Literalmente todos os termos eu vou ter que censurar. Nazista, Hitler, suástica, guerra. Meu Deus, cara. Eu acho que esse vídeo vai ser desmonetizado, mas enfim, vamos continuando, né? Enfim, tem um momento no meio do episódio que reflete bem os trabalhadores dessa época. Donald recebe uma pausa por alguns segundos, literalmente segundos ali. E nesse tempo ele precisa comer, respirar e inclusive ouvir um discurso motivacional sobre como é uma honra trabalhar pelo Reich. Também vale ressaltar que a comida que ele recebe é basicamente um pão velho e um spray com gosto de bacon. Mas por que não receber bacon em vez de um spray com gosto de bacon, você deve estar se perguntando. Bom, basicamente nessa época, a gordura era armazenada por soldados, então os trabalhadores recebiam um mínimo. Bom, isso é claramente uma sátira, mas, irmão, que tema pesado. Em 1943, as pessoas que assistiam isso entendiam exatamente o que estava sendo mostrado. Era uma representação direta do que acontecia com trabalhadores forçados nos regimes totalitários. Essa desumanização, esse trabalho sem fim e a privação de necessidades básicas sendo tratadas como algo normal. E tudo isso sendo mostrado através do Pato Donald, um personagem que as crianças adoravam, e num estúdio que fazia contos de fada na época. E mano, a Disney acho que nunca mais vai fazer algo do tipo. Enfim, a linha de produção vai acelerando ao longo do episódio, e o Donald vai ficando cada vez mais desesperado e mais exausto. Enquanto isso, as suásticas começam a aparecer em todo lugar, e o Pato Donald começa a ter um mini colapso mental por não conseguir acompanhar tudo aquilo, que vai crescendo até ele não aguentar mais. Essa sequência meio psicodélica no final do episódio é impressionante até hoje. Cara, não parece uma animação de 1943, sendo bem sincero, tá muito bem feito. Os animadores queriam mostrar o que era viver dentro de um sistema totalitário sem saída. Essa sensação de que a ideologia penetra em tudo. Lá ele, que não existe espaço fora dela e que a mente começa a colapsar.
No meio de tudo isso, o Donald acorda. E pô, era um pesadelo, graças a Deus. Ele tá no quarto dele com a bandeira americana na janela. E o sol tá entrando na janela também. E ele vê uma sombra na parede que lembra uma mão fazendo a saudação. E quando ele vai fazer a saudação, ele vê que era apenas a sombra da Estátua da Liberdade em miniatura. E aliviado, ele abraça e até dá um beijo nela por lembrar que está nos Estados Unidos. E aí o episódio entrega uma mensagem no final de um jeito bem direto. Pato Donald tá abraçando a Estátua da Liberdade em miniatura e fala que ainda bem que ele é americano. Hoje isso soa como uma propaganda óbvia, e ela é. Mas em 1943, num país que tinha acabado de entrar numa guerra contra o nazismo, essa cena tinha um peso completamente diferente dos dias atuais. Ela estava basicamente dizendo para a população o que existe do outro lado, o que você teria se perdesse isso aqui, no caso os Estados Unidos, né? E bom, o curta ganhou o Oscar de melhor curta de animação em 1943. Foi um sucesso enorme nos Estados Unidos e, como eu mencionei antes, a música que aparece ali ficou nas rádios por uns meses. E depois da guerra, a Disney recolheu o curta. Tipo, não oficialmente, mas ele simplesmente deixou de circular. E a Disney prefere não comentar sobre ele por motivos óbvios. Por décadas ele ficou fora de catálogo, difícil de encontrar e raramente era mencionado. A teoria mais aceita é que a Disney não queria manter o Pato Donald associado a um uniforme nazista, mesmo que o ponto do episódio fosse exatamente o oposto. A imagem do personagem valia muito mais do que o contexto histórico do curta. E tá certo, o Pato Donald é tão importante quanto um Mickey se você for pensar. Claro, ele é um pouco menos porque o Mickey é meio que o símbolo da empresa, mas ele tá entre os principais. E bom, só em 2004 ele foi lançado oficialmente em DVD, numa série de curtas históricos da Disney. E até hoje ele não tá disponível nas plataformas de streaming normais, pelo menos eu não encontrei. Você precisa procurar um pouquinho pra achar. Nesse caso eu achei no próprio YouTube mesmo. E o que eu acho mais impressionante nesse curta não é só o fato dele existir, né? É o nível de detalhe com que ele foi feito. Cada elemento visual tem uma função. As suásticas em todo lugar não é só exagero, é uma representação de como o nazismo operava visualmente, inundando cada espaço público e privado com seus símbolos para criar essa sensação de que não existia um mundo fora daquilo. E a linha de produção que não para é uma referência direta ao trabalho forçado, enquanto a saudação obrigatória no meio do trabalho mostra como a obediência ideológica era inserida em cada momento do dia, sem espaço para o trabalhador pensar ou questionar. E tudo isso foi criado por animadores que, em muitos casos, tinham famílias lutando na guerra. E cara, sinceramente, eu entendo esse curta ter ganhado o Oscar, ele é muito bom. E bom, esse curta existe num lugar estranho na história da animação. Ele é uma propaganda, mas também é uma das críticas mais diretas e corajosas ao nazismo que a cultura popular americana produziu durante a guerra. Ele não ameniza, não romantiza e nem deixa margem para interpretação errada. Ele mostra o sistema totalitário como ele era realmente. Desumano, mecânico e sufocante para o trabalhador. E usa um pouco de humor, não para diminuir a gravidade disso, mas para tornar a crítica acessível para qualquer pessoa que assistisse. Em 8 minutos, com o Pato Donald, a Disney fez algo que muitos filmes de 2 horas não conseguem. Colocou o espectador dentro de um sistema que estava sendo criticado e fez ele sentir, mesmo que por alguns minutos, o que era não ter uma saída. E pessoal, eu sei que esse tema é bem pesado de trazer aqui, mas vi pouquíssimas pessoas comentando sobre esse episódio. Eu tive que censurar muitas partes para não tomar restrição aqui, e eu acho que futuramente ainda vai dar cagada esse vídeo. Esse curta mostra diretamente os símbolos nazistas, e acho que o YouTube vai barrar isso uma hora ou outra. Então para me ajudar, dá uma moralzinha e se inscreve aqui no canal. Estamos quase nos 4.000 inscritos. Muito obrigado de coração para você que assistiu até aqui, e tchau!